noite a todos. A gente sempre começa a agradecer na casa pela oportunidade que nos dá de trabalho e rogando aos Espíritos para que nos ajudem, que eu defendo para a gente fazer sempre uma palestra o mais simples possível, falar o mais simples. Quanto mais simples a gente fala, mais corações a gente atinge. Né? Para descomplicar, chega de complicação, já complicou muito no passado, daqui para frente é só simplificar. Estamos estudando aqui os itens 549 e 550, que estão no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Duas perguntinhas que vão estar falando sobre pactos. E eu vou aproveitar para chamar a atenção, antes de mais nada, que esse capítulo ele vem sendo estudado ao longo das semanas, tratando sempre do tema intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos lembrar, penetração dos espíritos no nosso pensamento, a influência oculta dele nos nossos pensamentos, falando de processos convulsionários, anjo da guarda, pressentimento, e agora a gente vai terminar esse capítulo falando de pacto. Por quê? Porque a gente ainda vive num país, numa cultura em que esse nome, primeiro, pacto, normalmente a pessoa interpreta essa palavra como sendo uma coisa negativa, uma coisa ruim, quando se trata do ponto de vista religioso. Já perceberam isso? Se você parar para interpretar o que significa pacto, pacto é um acordo. A gente vai ter o pacto em forma de contrato escrito, contrato que não é escrito, que é só o tácito, né? Mas quando vai falar de pacto do ponto de vista religioso, eu, por exemplo, eu sou morador de Nilópolis, e eu vindo de Nilópolis para cá, eu passando na linha do trem, na beira da linha do trem, eu vejo vários propagandas assim, ó, traga o seu amor em 3 dias, desfaça o trabalho. E isso, na verdade, é o que nós espíritas, né, a maioria do povo brasileiro vai chamar de pacto, na maioria das vezes. Então, a primeira pergunta, para a gente começar a entender o que os espíritos vão trazer, primeiro, com relação ao pacto, e eles vão ampliar o conceito de pacto para a gente. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Fala, não há pactos, porém uma natureza má que simpatiza com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então, chamas por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E para te ajudar, querem que tu os sirvas em seus maus desígnios. Vou interromper por aí. A doutrina espírita vem chamando a nossa atenção, em primeiro lugar, para a importância do pensamento, desde que foi lançado o Livro dos Espíritos. Vamos lá, vamos lembrar o que eles trazem para a gente? Primeiro, pensamento é a principal forma de comunicação entre os espíritos. Eu, para me comunicar com vocês aqui agora, estou utilizando a minha voz. A voz está sujeita a algumas leis da física, não é isso? Está sujeita à velocidade do som, 300 metros por segundo. Se eu falar baixinho, vocês vão ter dificuldade de me ouvir, mas se eu falar alto, vai todo mundo prestar atenção no que eu estou falando, né? Aí vem os espíritos dizer para mim assim, quando a gente desencarnar, a comunicação vai ser feita por pensamento. E o pensamento não está sujeito a lei física nenhuma. Onde eu pensei aqui, aonde eu estiver direcionando, através do fluido cósmico universal, o pensamento chegar lá onde a pessoa estiver. Peraí, olha que coisa legal. Vem chamando a atenção primeiro, alguns pontos. Primeiro, quando eu for pensar em alguém que já desencarnou, eu tenho que procurar filtrar bastante o que eu penso, porque se eu ficar pensando em coisas negativas, coisas ruins, eles estão percebendo, estão sentindo lá. Todo mundo aqui na Terra tem lado sombra e tem lado luz. Já pensou se alguém ficar pensando só no lado sombra nosso o tempo todo? O que vai acontecer com a gente? Vai chegar uma hora que ele vai tá bom, me deixa em paz. Eles também vão ter essa reação por lá. Outra coisa que marcou a minha vida e que eu vou compartilhar com vocês, foi quando eu cheguei a primeira vez no Leon Denis. E eu, desde os 15 anos de idade, tinha sonhos com a minha avó paterna que havia desencarnado. E volta e meia eu sentia também a minha avó, mas às vezes nos ambientes mais inesperados. Eu estava parado de repente num ponto do ônibus, num lugar, né? Vinha assim, ó, duas coisas juntas. Primeiro, a lembrança dela e ao mesmo tempo um sentimento muito gostoso, muito forte dela. Olha bem, tem o fato do telefone tocar de lá para cá e daqui para lá. Não fui eu que peguei nenhum objeto para lembrar dela, não. A recordação veio de maneira espontânea. Aí eu chego do Leon Denis, Dr. Erma, através de seu tio, que ainda estava encarnado, fala para mim assim, meu filho, todas as vezes que isso acontece, é a sua avó que está te visitando. Eu falei, o quê? Então, peraí, quando isso acontecer da próxima vez,
procure reagir como se estivesse reencontrando uma pessoa, um amigo seu. É lógico que eu não vou falar alto, que eu não vou chamar de louco, né? Mas e quando aconteceu isso, logo depois veio aquela recordação, aquele sentimento, eu fechei os olhos, vó, que saudade da senhora, vó. Olha a comunicação por pensamento, como é que ela acontece. Que saudade daquele arroz que a senhora fazia, comida de domingo. E comecei a conversar com ela como se estivesse conversando com ela encarnado. Falando, a senhora está aí, daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Espero que a senhora esteja bem. Comecei a fazer isso. Comecei a descobrir como é que a gente se comunica por pensamento. Mas a gente vai ler no livro da Gênesis, escrito por Allan Kardec, que o pensamento, ele se materializa. Ele vai usar o termo fluido. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer que todas as vezes que a gente pensa em alguma coisa, se algum espírito quiser ver o que a gente pensa, ele vai focar na gente e vai como se fosse uma tela aqui de televisão. Tenta imaginar uma televisão bem exagerada, em 60 polegadas. Vai estar vendo de forma bem escancarada o que eu estou pensando. E de acordo com o que eu estiver pensando, ele pode vir em meu auxílio ou simplesmente repelir, se não tiver simpatia com aquele tipo de pensamento. Começa a entender como é que o conceito de pacto está sendo ampliado? Então, independente de eu pedir ou não, só o fato de eu pensar alguma coisa já atrai para o meu lado espíritos que têm afinidade com aquele pensamento que eu estou tendo. Aí você vai encontrar um jargão na doutrina espírita que fala assim, né? Me diga com o que pensas que eu digo com quem andas. A gente vai atrair esse tipo de espírito para o nosso lado, né? De acordo com a nossa afinidade. Por isso que a gente estudou nas semanas passadas, que você vai ter aqui, anjo da guarda, é sempre um espírito mais evoluído que você, que compreende a sua prova, já passou pela sua prova, tem que ter uma pertinência temática aí com o que você está passando. Por exemplo, eu fiquei pensando, como é que eu faço para ser anjo da guarda lá do outro lado? Será que tem concurso público para ser anjo da guarda? Eu falei, não, para você ser anjo da guarda, a pessoa que você vai acompanhar, você tem que compreender muito bem as provas dele, já tem que ter vencido de repente a prova. Eu quero às vezes ser anjo da guarda de alguém que está vivendo a prova do alcoolismo. Se eu não fui alcoólatra agora recentemente, não aprendi a vencer, de repente eu não vou ajudar muito. Tem que ser alguém que já passou por essa experiência. Mas ele fala também que tem os espíritos familiares, família espiritual nossa, e tem aqueles espíritos simpáticos, aqueles espíritos que só em algumas atividades eles estão junto com a gente. Tem espírito que está junto com a gente agora, né, nessa reunião. Quando a gente for embora, eles vão tomar o caminho deles, vão para outros lugares. Esses espíritos estão fazendo aliança com a gente o tempo todo e observando o que a gente pensa. Aí, a pergunta foi feita, haverá algo de verdadeiro dos pactos com os maus espíritos? Ele fala, gente, não há pacto. Porque pacto, normalmente a pessoa parte do princípio que é alguma aliança que foi feita e que não tem mais como ser desfeita. Vamos lembrar que o pacto, exemplos vêm na minha cabeça agora. Eu, quando era criança, me lembro de ter assistido um filme. Duas crianças bem novinhas cortou o punho, uma outra juntou assim os dois, agora o meu sangue está correndo no seu sangue. Nós fizemos um pacto, era o chamado pacto de sangue. Mas você vai ver algumas religiões aqui brasileiras, alguns rituais de iniciação, em que as pessoas, né, acabam ficando com algumas marcas permanentes no corpo. E a gente vai falar assim, com todo respeito às outras religiões, vai falar assim, agora fulano está com a cabeça raspada, ou está com uma marca qualquer, um sinal qualquer. Então, por ter feito esse sinal, já era, acabou, eu estou vinculado àquela experiência para o resto da vida. E o Espírito fala, não, calma, não existe isso não. O pacto vai estar somente aqui, no nosso pensamento, numa natureza que está simpatizando com a gente naquele momento. Mas a partir do momento que eu mudei a minha sintonia, esse pacto não vai mais existir. Aliás, sobre isso, né, vou até aqui trazer alguns estudos que eu vi recentemente, por exemplo, de pessoas que fazem tatuagem no corpo, homenageando um namorado, marido, esposa, e que depois se separam dessa pessoa e fica com o nome de maneira permanente ali no corpo. Aí fala, como é que ele vai fazer para lidar com aquela experiência? Aí vem algumas dicas, falando assim, adote um cachorro e bote o nome da pessoa no seu cachorro, porque o cachorro vai ser o seu melhor amigo. Sempre. Você vai conseguir desvincular aquele sentimento e trazer uma coisa muito legal para o seu lado. Até usando de um pouquinho de humor também, mas sem mexer com o time de futebol. Eu vi uma vez um rapaz que ele botou um escudo de um clube e depois ele deixou de ser torcedor daquele clube. Ele falou, agora, eu não torço mais para o clube, estou com um escudo aqui. Não é carioca, gente. Quem estiver me assistindo aqui não é carioca.
Mas ele botou assim embaixo, manteve o mesmo clube e botou embaixo, eterno vice. Então uma coisa que era homenagem passou a ser motivo de chacota, motivo de provocação, mas que desvinculou de alguma maneira, né, para não ficar parecendo aquela ideia de pacto, né, que eu fiz um pacto e está marcado aqui no meu corpo. A ideia não é essa. Então ele vem dizendo para a gente assim, emitir qualquer pensamento, fluidicamente, ele fica impregnado ao meu redor, e quem se interessar por mim naquele momento e quiser saber o que eu estou pensando, os espíritos conseguem ver nossos pensamentos. Então eles vão guardar isso. Não é espírito superior, não. Qualquer espírito inferior, superior, consegue ver tudo o que a gente está pensando. E aí eles vão fazer aliança com a gente. Os espíritos costumam dizer, o Dr. Herman também fala muito sobre isso, Joana de Anjos, né? Fala assim que, como eles sabem que não existe perfeição aqui na Terra, eles vivem procurando aquela pessoa que tem vontade de melhorar. Se observar nos nossos pensamentos vontade de melhorar, e também não só a vontade, mas principalmente a iniciativa também, vamos fazer assim, eu quero melhorar a partir de agora, então o que eu vou fazer? O espírita tem que aprender a fazer prece quando acorda e quando dorme no meio, né? Quando acorda é aquela do Evangelho capítulo 27, quando dorme é aquela do autoconhecimento, Santo Agostinho. E aquela que eu faço do autoconhecimento, fiz alguma coisa de errado, me ajuda, no dia seguinte, acordar com coragem de ir lá pedir desculpa, de tentar consertar. Os espíritos começam a se interessar por nós e vêm para o nosso lado para nos ajudar. Daqui a pouco, a gente começa, um determinado período de tempo, a gente olha para trás e fala, como melhorou? Né? Então é por aí, depende muito da gente. Antes de terminar ainda a leitura, pois eu passei por uma experiência agora, que vale a pena até a gente estar falando sobre ela, de um vizinho que ele entrou com uma ação judicial contra mim. Eu moro numa avenida, ele mora na primeira, eu moro na última casa. Eu botei uma campainha do lado de fora e ele achou que eu botei a campainha no muro dele, no muro que era dele, propriedade dele. E naquele primeiro momento, o nosso ego, por que fez isso comigo? Logo comigo? Pode fazer com os outros, comigo não, né? O ego fala mais alto. Eu falei, não, então peraí, o que eu devo fazer? O que a doutrina espírita me explica sobre isso? Primeira coisa, eu vou começar a envolver os vizinhos todo em prece. Então eu comecei todo dia a envolver em prece para tentar acabar com qualquer sentimento de animosidade, né, qualquer problema. Aí já veio a primeira resposta. Eu estou tirando o carro da garagem um dia, a sogra desse meu vizinho me para. Ô Robson, você é espírita? Eu sou espírita também. Eu fui criada no centro espírita, tal. E falei, opa, olha a porta se abrindo, né? Comecei a puxar assunto com ela e percebi que aí ainda não estava a porta aberta para esse vizinho. Aí aos poucos, né? Vamos tentar quebrar esse clima. Então, passa bom dia, boa tarde, mas está vendo como é que o pensamento está? Agora, se fosse aquele pensamento de eu quero me vingar, já que ele fez isso, vamos ver, agora ele vai se ver comigo. Aí eu vou começar a arrumar aliança também para tentar me ajudar e mostrar os caminhos mesmo, vai mostrar os caminhos, porque, gente, a gente vive num mundo de expiações e provas. O que tem aqui mais? É o mal ou o bem? O que sobressai ainda? O mal ou o bem? Então, para fazer coisa errada, tem um montão de espírito pensando por aí. Você vai estar trazendo para o seu lado esses espíritos. Aí vem a segunda parte da resposta. Olha só. Porém, daí não se segue que teu vizinho não possa deles se livrar por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Gente, vou te falar que é uma das poucas vezes que eu senti uma inveja mesmo, e vale a pena a gente até falar sobre isso. Eu senti inveja de um senhor chamado Divaldo Pereira Franco, sabe por quê? Ele está no meio de um seminário e ele falou assim, ó, eu desafio, podem fazer feitiçaria contra mim, fazer pacto contra mim, fazem o que vocês quiserem. Por quê? Gente, qual é a brecha moral que esse missionário do espiritismo está deixando? O que a gente aprende, né? Você vai pedir ajuda para os espíritos, e os espíritos vão começar a me observar dia e noite, vão ver onde estão meus pontos fracos. Normalmente, nossos pontos fracos estão onde? Uma tendência viciosa qualquer, se você é muito nervoso, se você não aprende a perdoar, a pessoa que não aprende a perdoar, então, ela está frita. Ela é joguete fácil na mão dos espíritos, né? A gente sabe disso. O perdão, a gente esquece que o Pai Nosso fala assim, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Ou seja, se eu não perdoar, eu não mereço perdão. Aí os espíritos começam a observar aquilo e falam, opa, é aqui que eu vou agir. Já que eu não consigo dar um tapa nele, igual a gente faz aqui encarnado, né? Agredir fisicamente ou verbalmente, vou começar a atuar nos defeitos morais dele. Aí o Divaldo me fala isso, eu falei, cara,
Como deve ser bom demais, né, você chegar a esse ponto e falar assim, podem fazer, mas a gente ainda tem telhado de vidro em alguma coisa, a gente está aqui na Terra, ainda tem problema moral em algum campo, né? E a gente está trabalhando para isso, para vencer a gente mesmo, porque a doutrina espírita vem dar um golpe muito duro na gente. A gente vem de outras religiões, com muito respeito a todas elas são importantes, mas que fala assim, ó, a culpa é do diabo, né? A culpa é do inimigo. A doutrina espírita vem falar assim, não, olha, pode parar com isso, a culpa é nossa, porque ele vai agir aonde a gente está deixando a porta aberta. Quem está deixando a brecha, né, somos nós. Então a gente tem que tomar um cuidado agora em policiamento, né, com as nossas atitudes. Pensar assim, ó, às vezes eu abro a porta um pouquinho para passar um boi, daqui a pouco eu descanso, está passando a boiada inteira. É a abnegação mesmo, quando eu estudo aquele capítulo da paixão, né? A abnegação mesmo. Agora, pode acontecer? Pode acontecer sim, dos espíritos, de repente, ó, ou de maneira intencional, ainda tem irmãos encarnados, né, que procuram esses trabalhos por aí, procuram aliança com os espíritos com a intenção de se vingar mesmo, de fazer alguma coisa ruim, existe isso na Terra mesmo. E tem aqueles que nem procuram, mas só pelo fato de desejar, já está fazendo a aliança com esses espíritos. Como é que você vai desfazer essa aliança? Mudando o seu foco. Agora, tem coisas que não vão ser tão fáceis assim, porque o pensamento, o fluido que é formado do pensamento, ele fica impregnado em algumas pessoas. Quem trabalha no passe de cura, por exemplo, você vai ver um passe, né, que lá no Leão Denis, nas outras casas coligadas, né, o pessoal fala, para procurar retirar aqueles fluidos densos que estão ao redor da pessoa, não estão permitindo que a pessoa tenha um descanso, e na verdade quando tira aquele fluido, dá aquele alívio. Tem gente que vem para reunião pública, até dorme durante a reunião pública, eles têm que falar, deixa, porque de onde ele está vindo, ele está tão agitado, que o choque vibracional que ele teve quando entrou na casa, ele precisa desse choque para dar essa descansada, para dar essa relaxada, deixa. Mas é para retirar aquele fluido denso. Só que acontece, né? Leia o livro Missionários da Luz, tenho certeza, esse mesmo, o livro Missionário da Luz. Os primeiros capítulos dele, até o capítulo 8, 7, vem falando das reuniões mediúnicas. Ele fala assim, a pessoa vem para a casa espírita, se alimenta do Evangelho de Jesus, se alimenta da doutrina, faz votos de renovação, mas quando sai daqui de dentro, bota o pé lá fora, os espíritos que não entraram, porque não quiseram, né, ficam ali esperando. Começa a fazer aquela aliança de novo, e a gente começa a construir de novo todo aquele fluido pernicioso ao redor da gente. É um processo natural, é um processo de quem ainda está buscando o caminho, né? Mas ele vem falar para a gente, vamos de novo, então, ó, não há pactos, porém, uma natureza má que simpatiza com maus espíritos. Tem gente que pede mesmo, tem gente que pede. Agora, como todo aquele que pede, vai ter uma cobrança depois. E o problema é justamente essa cobrança, como ela vai vir. Vou dar exemplos para vocês aqui. Vamos pegar o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, vocês lembram que a mãe do André Luiz está numa esfera superior. Mas ela diz que o pai do André Luiz estava numa esfera inferior, numa região umbralina. Por quê? Porque ele tinha outros relacionamentos extraconjugais e fazia promessas para essas pessoas. Então, as pessoas, quando desencarnaram, falaram, e aí, eu estou esperando até hoje. Mais ou menos assim, você não falou que ia separar para ficar comigo? A minha vida toda eu anulei esperando isso. E agora, o que você fez comigo? E essa perturbação que ele está tendo, pelo fato dele estar com a consciência pesada, não estar com a consciência tranquila, está mantendo ele passando por aquele período ali. Então o que acontece? Tudo está na questão da consciência, né? A gente vai ficar assim, ó, realmente teve um momento da minha vida que eu desejei fazer isso mesmo. E que eu pedi fazer isso, para fazer isso mesmo. Mas me arrependi, eu não sabia o que estava fazendo, eu não quero fazer, não quero isso para mim e não quero mais para os outros. Eu quero modificar. E aí, a partir do momento, aquele capítulo do livro do Céu e Inferno, vem um arrependimento, posso até passar um períodozinho de expiação, que eu vou ter que aprender a resistir agora aos pensamentos, às investidas desses espíritos, até que eles desistam de mim. Mas com observação, lembra que está aqui no livro dos espíritos? Eles ficam igual o gato à espreita do rato. A hora que a gente dá um molezinho, eles vêm, opa, aqui ó, na verdade eu falei que sempre foi isso aqui, né? Fico tentando desestimular a gente. Uma maneira que os espíritos falam para a gente, né? Quer acabar com esses pactos, vem para o trabalho da caridade. A gente, quando está aqui na frente, a gente evita falar nomes públicos, a gente fala, né, evita fazer algumas referências que não sejam da doutrina espírita. Tem um filme agora recentemente que saiu do cinema agora há pouco tempo, a biografia de um grande músico, você deve saber, né?
E é um filme que eu falei, meu Deus, se eu pudesse aconselhar todo espírita a assistir esse filme, que mostra a biografia de um rapaz que ele estava perdido no mundo das drogas, e que foi a caridade que salvou a vida daquele homem. Aí quando termina o filme, assim, com uma frase embaixo assim, ó, há 28 anos eu estou limpo de usar droga, não estava usando droga nenhuma. Por quê? Por conta dos trabalhos que ele se envolveu com a caridade. Eu falei, olha que coisa interessante, por que será que Allan Kardec fala que fora da caridade não há salvação, né? Porque o que acontece? Eu chego agora na casa espírita, e a casa espírita ela está sempre uma oficina de trabalho imensa para oferecer a todo mundo que chega. E gosto de repetir sempre, né? Dr. Bezerra de Menezes. Ele fala, não é mais admitido ao espírita do século XXI vir para a casa espírita só para assistir palestra, não. Termina a reunião, procura a direção da casa, aonde eu posso ajudar, o que eu posso fazer, quais os trabalhos que a casa está fazendo, posso dar ideia de novos trabalhos, né? Pelo menos foi assim comigo na minha casa. Na minha casa, isso é legal de contar, né? É um exemplo bom de contar. O ruim deixa de lado. Eu cheguei lá, né? Aquela vibração toda, chegando do Leon Denis, né? Eu saí do Leon Denis para ir lá para o Leopoldo Machado em 2002. Aí eu falei, quero dar o livro dos espíritos. Eu falei, calma, começa com o que é o espiritismo e a história do espiritismo. Eu fiquei 2 anos dando curso de história do espiritismo, né? Aí entregando comida na rua, para morador de rua, quero levar esse trabalho para casa. Cabe? Cabe. O trabalho está funcionando até hoje. Agora, não cabe, eu ia continuar fazendo até onde desce. A gente tentou botar um curso preparatório para concurso, que a gente descobriu que tinha muita gente na nossa casa que era concursado, trabalhava na justiça. Vamos tentar fazer isso aqui? Tentou fazer, durou durante um tempo e depois acabou, né? Mas quando a gente começou a fazer isso, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, entregar comida na rua. O pessoal vai para lá toda quarta-feira para o centro, faz uma média de 120 quentinhos e entrega lá pela Baixada Fluminense dele. Aí a gente começou a ser informado pela espiritualidade que terminava o trabalho, aquele morador de rua tem amigos espirituais. Os amigos espirituais saíram dali e vinham acompanhando a gente para saber de quem éramos nós, de onde a gente era. Ah, eles são do Centro Espírita Leopoldo Machado. Depois ficava conversa de espírito para espírito. Falou, pô, cara, dá um tempinho para eles estão tentando melhorar. Eles estão inclusive indo lá entregar comida na rua. Igual a gente faz com a gente mesmo, né? A gente vai falar entre os encarnados mesmo. Falou, pô, dá um tempinho, pô. Tá vendo que a pessoa está tentando mudar? Não é tão ruim assim, não. Aliás, quando se trata de espírito, né, a gente vai botar na cabeça que todo mundo saiu do simples e ignorante. Será que a gente se dá conta disso? Todo mundo aqui já fez o mal adoidado. A gente está melhorando de encarnação em encarnação. Quando a gente pega aquela pergunta do Livro dos Espíritos 271, se não me falha a memória, que Allan Kardec fala assim, né? Os nossos canibais não estão no último degrau da escala. Tem mundos por aí que a ferocidade não tem analogia na Terra. E nós saímos do simples ignorante, nós viemos desses mundos. Ainda bem que a gente esquece, tem esquecimento do passado, ficar lá para trás, a gente está evoluindo. Mas se a gente for vasculhar, por isso que ele fala para a gente, não mexe no passado não, vai olhar para o passado, para trás, só vai achar atos equivocados, a gente tem que olhar para frente agora, quebrar o retrovisor. Quem falou isso foi o Dr. Erma para mim. Quebra o retrovisor, olha para frente. Aí volta para cá, ele fala assim, aquele que quer cometer uma ação má, por isso mesmo, chama em seu auxílio maus espíritos. É então obrigado a servi-los, como estes também o fazem com relação a ele, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. O pacto consiste apenas nisso. Gente, nós estamos na casa espírita, e aqui é o lugar perfeito para falar sobre esses assuntos, sempre com muito respeito. Mas a gente tem que falar. Né? Olha bem, você lembra daquele filme O Sexto Sentido? Todo mundo lembra do filme, né? O menininho que via os espíritos. A mensagem final daquele filme é uma grande furada e a gente não se deu conta. Aquele filme ajudou muito a você ver que existe aquele caso, da pessoa que traz a mediunidade de evidência, que enxerga, né, os espíritos mortos e tal. Mas qual foi a moral do filme? A hora que ele atendeu um espírito, né? O espírito queria avisar como é que a menina foi assassinada, lembra? Mais ou menos isso, pegou uma fita de vídeo, né? Mostrou. Gente, se aquele menino fosse uma personalidade real, ele ia entrar na loucura, porque ele atendeu a um, ia fazer uma fila de espírito na casa dele, todo mundo querendo satisfazer algum objetivo. Fala que o dinheiro ficou não sei aonde, fala que a conta não sei de onde. Fala... E aquele menino, quando na verdade a doutrina espírita vai mostrar pra gente para que serve a mediunidade. Fala assim, a mediunidade tem que ser, em primeiro lugar, para minha instrução
e para a instrução dos homens, não para ficar satisfazendo curiosidade, nem ficar dando segredo de tesouros, onde deixou a seguridade social, aonde você vai achar a chave que perdeu, ou mostrar uma fita de vídeo para entregar para a polícia. Não é para isso que existe. Quando você começa a compreender a mediunidade de verdade, o que é que eles falam para a gente? Ó? Quando você vê as coisas, fica calado, morde a língua mesmo. Primeiro, tenta confirmar se é aquilo mesmo. É aquilo mesmo? Vamos tentar ajudar na medida que está ao nosso alcance. Aí quando a gente começa a fazer isso, ganha a confiança dos espíritos. Aí o espírito começa, então beleza, esse está querendo ajudar mesmo, não está querendo ficar contando para ninguém, né? Porque a gente cai na besteira de primeira coisa que quer fazer é falar para os outros, né? Sonhei que acontecia isso. Eu vi que... Não fala não, segura para você mesmo e tenta ver se é aquilo mesmo. Aí você vai ver a mediunidade desenvolvendo. Né? Eu estou querendo falar isso também porque o que acontece? Os pactos que a gente vê por aí, você pede uma coisa para os espíritos, e os espíritos, em contrapartida, tem coisas que eles não conseguem fazer porque eles estão desencarnados. Eles vão pedir para a gente fazer para gente. Aí, com muito respeito aqui, muito respeito mesmo, pode ter certeza do que eu estou falando. Mas, eu vou falar. Vocês acreditam mesmo que um espírito que pede para colocar um animal morto, um alimento numa encruzilhada, é um espírito superior? Ou é um espírito que ainda está preso, ainda da matéria, ainda da maneira mais arraigada, mais... E tem vários espíritos presos a ele. A gente está convivendo, lembra que o nosso lar, André Luiz fala assim, tem trevas abaixo da terra. Dona Ivone Pereira fala que o Vale dos Suicidas fica abaixo da terra. E quando ele fala do umbral, ele fala, o umbral começa na crosta terrestre e vai até, né? Ele fala de 2 céus aí. Fala que o Paulo de Tarso foi levado por Jesus ao 3º céu, foi direto lá para depois do nosso lar, né? Mas tem dois céus aqui de região umbralina. Nós estamos encarnados numa região umbralina. Então esses espíritos que fazem esses pedidos, que ele fala, eu quero te pedir isso, tá bom. Então em contrapartida você vai lá, bota uma bebida alcoólica, bota não sei o que. Podem ser nossos amigos. Pode até ser amigo, mas não é um espírito elevado. Não é um espírito superior. Consegue entender o que eu estou falando? Eles vão exigir contrapartidas de coisas que eles não podem fazer. E uma coisa que eu aprendi assim, com muito respeito, né, a gente tem que aprender, a vida vai ensinando, né? Eu me lembro de uma vez, vocês vão entender o que eu vou falar, eu me lembro de uma vez, eu não gosto de ver espírito não, é uma deficiência minha, eu não estou preparado para isso não. A minha mãe estava encarnada ainda, eu vi um espírito do meu lado, do lado dela, e na hora eu pensei assim, poxa, você é covarde, né, cara, por que não faz isso comigo? Eu desafio o espírito, por que não faz comigo? Para fazer com a minha mãe que não pode se defender? Aí passado quase 2 anos, a minha vida estava uma turbulência, eu quase me divorciando, minha filha nascendo com problema de saúde, um monte de coisa no trabalho. Aí eu vou para atendimento fraterno. Chegou no atendimento fraterno, o médium, na época que não tinha a menor noção do que havia acontecido 2 anos atrás, falou assim, eu estou desafiando um espírito. Né? Mas é um espírito, você desafiou ele começou a provocar a tua família. Aí eu me lembro de trabalhar num presídio como agente religioso, e um rapaz falou assim, eu fico ouvindo o tempo todo um espírito falando assim, dá uma facada nele, o que eu faço? Aí teve um dia que de brincadeira, mas que muito mau gosto da minha parte, eu falei para ele assim, quando ele falar isso, faz você. Ele não vai poder fazer, como ele não pode fazer, você que está fazendo, ele está pedindo para você fazer no lugar dele. Esse tipo de coisa não se faz nunca, você não pode desafiar os espíritos de forma alguma, você tem que estar sempre retribuindo o mal com o bem. Essa coisa que a gente tem aqui na Terra de qualquer coisa de querer revidar, para o mundo dos espíritos não existe isso. Você está arrumando uma aliança, uma desalinhança, uma inimizade no plano espiritual. E aí, o que acontece quando você faz acordo com os espíritos e não cumpre? Vai depender, a gente vai ter que passar anos e anos tentando cobrir o nosso lado moral, porque ele vai tentar atacar onde a gente tem a fragilidade, o lado moral. É isso que acontece. Aí vamos para a segunda, o comentário de Kardec ainda, né? A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de quaisquer estipulações existentes entre eles. O pacto, no sentido vulgar atribuído a essa palavra, é uma alegoria representando uma natureza má que simpatiza com espíritos malfazejos. Tá. Fiz essa aliança, como é que eu desfaço essa aliança? Mudando de atitude. Tem um capítulozinho do Evangelho, Amai os vossos inimigos, capítulo 12, inimigos desencarnados. Aí ele fala assim,
vou usar minhas palavras, mas ele vai falar assim, né? O que mais aborrece um espírito obsessor é ele saber que você fez com ele, pode fazer com outro ainda. Então ele fica irritado, porque ele sofreu muito, está vendo o que você está fazendo com o outro. Agora, quando você deixa de fazer aquilo, aprendeu que aquilo é errado e não faz mais, na maioria das vezes, ou você dá motivo para ele não reclamar mais de você, ou então pode até estar fazendo de um inimigo um amigo. Então, a partir do momento que eu me conscientizei de que aquilo é errado, e a partir de agora vou mudar minha atitude, estou fazendo o meu esforço para mudar a atitude, eu já, muitas das vezes, já estou quebrando aquele laço de inimizade com esse espírito. Se isso não acontecer, continua sua jornada, que naturalmente, Divaldo Pereira Franco tem um relato dele muito bonito, de um espírito aparecer na frente dele, todo emocionado, ele reconhecer como sendo um espírito que o perseguiu durante muitos anos. Até o espírito tentou fazer com que ele se suicidasse, no caso da irmã dele, da Nair, né, que a Nair salvou a vida dele, lá naquele elevador Lacerda, né? Enfim. Aí ele diz assim, de repente o espírito aparece na minha frente e fala, a partir de agora, estamos quites. Por quê? Porque a mãe desse espírito, encarnação passada, foi parar lá na Mansão do Caminho, e o Divaldo deu todo o amparo para ele. Você terminou de ajudar minha mãe. Você fez por mim o que eu não conseguiria fazer se estivesse aí. Então, a partir de agora, eu estou quites. Olha como é que a providência divina vai agindo. Quando a gente começa a se entregar aos trabalhos da caridade, as coisas vão conspirando, vão ajudando, e naturalmente a vida vai te levar para isso. Você tem que acertar aquilo ali, quando está preparado, é a palavra assim, preparado para resgatar, a vida vai te levar para aquilo ali. Você vai conseguir resgatar aquilo ali. Aí vem 550. 550 vem falar assim, qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satã para obterem certos favores? Gente, essa pergunta está sendo feita em 1857. Mas na minha vida aqui eu já ouvi cada coisa. Você lembra de disco de cantora que rodar de frente para trás tinha mensagem? Boneco que era vendido, que tinha alguma coisa dentro do boneco, falava que era um pacto. Né? Isso aqui pertinho da gente. E que Allan Kardec nem sonhava em saber disso, quer dizer, parece que é atual mesmo. Até hoje tem esse tipo de coisa aqui na nossa cultura. Né? Aí ele fala assim, todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para dele obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a previdência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar nesse mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura. Vou interromper por aqui também, de novo. A gente fica vendo quanto, por exemplo, sentido das lendas de você fazer pacto com o diabo mesmo. O que a doutrina espírita vem falar sobre o diabo para a gente? Vocês lembram o que ela vem falar? Falta razão às pessoas que dizem, que acreditam na figura do diabo? Eu vou dizer assim, não falta não. Porque olha só, você percebeu que todo livro espírita que vai falar de perseguição tem sempre alguém lá que é o chefão? Pega o livro, aconteceu na casa espírita, qual é o nome do espírito? É Júlio César, né? Tem o Júlio César lá. Mas você pega o livro Libertação, tem o Gregório. Dá a impressão de que nessas regiões umbralinas tem sempre alguém que é o chefão e que quem está olhando de fora fala, aquele cara ali é o que manda em tudo, né? Igual a gente tem aqui no crime organizado aqui, nossa. Aí dá aquela impressão de que as pessoas vêm falar de diabo, mas diabo, vamos botar aqui a primeira coisa. A doutrina espírita, ela traz a história de anjo decaído. Aí eu convido nossos companheiros que são de outras religiões, porque até para ajudar a gente também, porque o espírita tem preguiça de estudar o Velho Testamento. Essa é a verdade. No livro de Isaías, no Velho Testamento, capítulo 14, fala sobre a história de Lúcifer. E se você parar para estudar de maneira imparcial aquela história, você vai ver assim, é o primeiro impeachment da história. Porque foi um rei que ele tinha muito poder e que de repente ele começou a desagradar o próprio povo dele. Como é que um rei perdia o reinado na época? Quando morria ou quando tinha uma guerra, o outro dominava. Esse não, o próprio povo ficou na bronca com ele, porque ele era vaidoso demais, foi lá e depois aquele rei. Agora, gente, a Bíblia em momento nenhum fala em anjo decaído. Porque o que a gente estuda aqui na doutrina espírita? Quando o espírito chega à condição de anjo, ele não volta, não tem a lei de progresso, é para frente. É para chegar a essa condição de anjo, não existe de tomar o poder, fazer ele voltar para cá, para trás, e como punição, não existe isso.
espiritualmente. A gente tem que separar da vida material, porque na vida material, o mesmo espírito ele pode ser muito rico e daqui a pouco ser muito pobre. Ocupar um cargo social assim, ou daqui a pouco ser um proletário. Isso faz parte do gênero de prova. Mas estou falando espiritualmente. É para sempre, o tempo todo. Não tem. Então, essa teoria de dizer que existe um diabo, uma força que está contrapondo com Deus, primeira coisa, você começa a ver a harmonia do universo e não tem como ser verdade, porque a lei é uma só em tudo quanto é lugar. Né? Outra coisa também tem um momento no Evangelho de João, eu convido os companheiros a pesquisarem também, que no Evangelho de João ele fala assim, né, na hora da última ceia, nós estamos aqui reunidos, mas um dos 12 aqui é o diabo. Um dos 12 é o diabo e estava se referindo a Judas. Então, na verdade, diabo não é um substantivo, é um adjetivo. Aí você para ver o que significa diabo. É aquele que é caluniador, que é o provocador. E o que os Judas estavam fazendo na época? Estava seduzido, né? Tinha traído Jesus, por isso que ele estava sendo chamado de diabo. Mas não como uma força assim, suprema, não tem nada disso pra gente. Você pode fazer aliança? Pode fazer aliança. Aliás, qualquer aliança para o mal, na verdade, você está fazendo com esse tipo de espírito. Né? Aliás, a gente fala assim, né, tem aquele espírito Swedenborg, que poderia ter sido um dos codificadores da doutrina, ele falhou, porque depois veio Allan Kardec. Né? Ele tem uma frase que ele fala assim, eu vi frente a frente o diabo e descobri que ele é simplesmente humano. Frase legal dele, né? Tem um momento no livro Memórias de um Suicida também, que Camilo Castelo Branco começa a conversar com um rapaz que é muito inteligente, que ele, né, se empolga com aquela conversa e quando vai ver, ele era o maior criminoso que já esteve aqui na Terra. Aí ele começa a falar das características. Eu convido, vamos ler esse livro. As pessoas têm medo de ler o livro Memórias de Suicida. Se você passar do 4º capítulo em diante, é como se estivesse lendo o nosso lar. Só aqueles 3 primeiros que estão falando do Vale do Suicida, mais né, quem escreveu foi até Leon Denis, é mais pesado aquela parte ali. Então, vamos ler agora a resposta toda. Ó. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim. Porque normalmente quem faz pacto para ser rico, né? Para ter dinheiro. É isso? Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter o dom da riqueza, ou qualquer outro favor, reclama contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada à desgraça, mas já que, em vez de se desligar da matéria, cada vez mais nela se enterra, o que houver tido de alegria na terra não terá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Pelo seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência dos bons espíritos, se tiver a vontade firme. Então peraí, o problema é que quem faz o pacto normalmente está pedindo em troca alguma coisa material. Se está pedindo alguma coisa material, ele está se vinculando, criando aquele, né, apego, e aí esse apego é que vai atrapalhar a gente de desencarnar. Gente, uma vez eu me assustei quando vi um espírito falando assim, a gente tem apego que a gente nem desconfia que tem. Ele falou que na hora dele desencarnar, que a dificuldade maior dele foi largar a pizza do domingo. Porque chega no plano espiritual, você está acostumado todo domingo, não está sendo o corpo que está precisando da pizza. Você viciou a todo domingo comer a pizza ali no final do dia. Aí ele falou, chega domingo, eu fico igual um louco, tendo crise de abstinência mesmo. Igual o viciado, né, dependência química tem. Aliás, com relação a isso, a gente fazendo trabalho pela caravana Leopoldo Machado, né, uma vez, estava até com a dona Mária e com o Paulo Cordeiro ainda encarnado. Aí o companheiro lá do Centro Espírita em Muriqui, seu José, ele falou assim, rapaz, eu já agradeço a Deus a diabetes que eu tenho, porque me foi permitido ver como é que eu desencarnei da última vez. Eu sofri muito no plano espiritual querendo comer doce. Aí agora não, eu estou diabético, estou sendo forçado mesmo, eu tenho que aprender a controlar o açúcar. Sofre aqui, sofre, mas é para evitar o sofrimento lá do outro lado. Porque depois eu vou chegar do outro lado bem melhor do que eu estou aqui. Eu falei, meu Deus, está vendo como é que toda doença é educativa para o espírito? E a gente não desconfia disso? Está ajudando a gente. Então, normalmente a pessoa faz essa aliança,
Ah, é para o álcool, é para o cigarro. Vocês já tiveram a curiosidade de ler os livros do Luiz Sérgio? Ver como é que o Luiz Sérgio fala, como é que acontece com a pessoa? A pessoa criou um vício mental. Se é da mente, vai acompanhar a gente no plano espiritual, não vai? O corpo vai ficar aqui, eu vou para o outro lado, estou levando esse vício comigo. Aí eu chego do outro lado, quero beber, não posso beber. Vou ficar vendo assim, ó, primeiro sofrimento deles. Doido para dar uma tragada, para dar uma baforada, sei lá o que for. Não pode fazer isso. Aí ele descobre que ele consegue fazer uma aliança com algumas pessoas que oferecem uma brecha mental para ele, assim, através do campo mediúnico mesmo. Então, ó, a pessoa está bebendo, eu chego ali junto dele, colo nele, sinto um pouquinho, mas a gente perguntou uma vez para os espíritos, mas você sente como se estivesse bebendo? É mais ou menos isso, mas é muito pouquinho, às vezes é menos do que 1% do que a pessoa encarnada sente mesmo. Mas para quem está com muita necessidade, aquilo que você sente, né, já é o suficiente, já deixa a pessoa de uma maneira, né? Aí o que acontece? Gente, vamos botar uma coisa na cabeça. Quem bebe, não é proibido não, a doutrina espírita não proíbe nada não. Você nunca está bebendo sozinho. Tem gente bebendo com você. Quem fuma, tem gente fumando com você. Quem é viciado na gula, a gente está descobrindo que gordura, açúcar, já estão começando a ser catalogado como droga também, né? Tem gente que está viciado nisso, quer ir embora, não pode, não consegue, vem para cá buscar a gente. E a gente está o tempo todo afundando o pé cada vez mais nessa parte material, daqui a pouco vai querer sair voando igual um passarinho por aí, não vai conseguir não. Tem espírito que desencarna, continua pegando ônibus, trem, nem volitar consegue volitar ainda. O perispírito dele é denso, ele está agindo como se tivesse encarnado ainda. As reuniões de desobsessão, né? Ele precisa entrar em naves para ser levado para o plano espiritual para fazer tratamento. Tá? E a gente começa a pensar nisso agora, fala, peraí, eu já não estou mais pensando só na minha vida material, estou começando a pensar na minha vida espiritual. Vou começar a cuidar de mim agora. A minha reforma íntima tem sacrifício? Tem, mas vale a pena. É a porta estreita? É. É difícil? É. Se for fácil, já foi prova lá de trás, já foi conquistado lá atrás, encarnação passada. O que está sendo difícil agora está sendo a prova da gente aqui agora. Mas a gente vai, não, vamos embora. Tem uma coisa boa aqui na Terra, já que a gente está numa escola, é bom de falar isso. Aqui na escola precisa tirar 10 para passar? Não tem uma média? Fazer uma média de 5, 6. É assim no plano espiritual também. A gente não precisa tirar 10 também, não. Quem só tira 10 que já venceu lá atrás, já está preparado lá atrás. Aqui, eu estou tomando tropeço mesmo, apanhando da vida mesmo. Mas a hora que eu aprender a me levantar mesmo, seguir o caminho, acabou. Vou fazer o pacto agora, sabe com quem? É com o Dr. Herman, é com o seu Altivo, é pedir para eles, para Antônio de Aquino, Baltazar, falar para eles, ó, quando eu desencarnar, me dá uma vassoura pelo menos, não deixa eu perder tempo não, deixa eu fazer alguma coisa do lado de vocês. Me ajuda também, que eu não quero ficar mais perdendo tempo por aí não. E aí, para encerrar, eu lembrar aqui, né? Lembra que quando o seu Altivo desencarnou, tinha um vídeo que passava muito lá no Leão Denis, botava assim, né? Seu Altivo, o que o senhor acha que vai ser o plano espiritual quando o senhor desencarnar? Aí ele fala, para mim é igual a maré. Eu vou chegar lá do outro lado, vai ter que fazer sopa, vou ter que distribuir roupa, distribuir comida. Por quê? Ele já está tão naquela sintonia do trabalho que não tem como ele desencarnar e tomar outro caminho. Quando chegar lá do outro lado, eu quero continuar trabalhando. Então eu fiquei pensando, gente, vai ser tão bom se a gente chegar a esse ponto, né? Todo mundo, né? Aonde está o meu pensamento? Está voltado para o trabalho a partir de agora. Estou fazendo pacto com Eurípides Barçanufo, com Bezerra de Menezes, com Caibá Chuta, com esses espíritos todos. É o que a gente deseja para todos nós aí daqui para frente. Espero que nossas palavras tenham sido de utilidade, tá, gente? Que Jesus nos abençoe. Agora sim. Verdade, foram de muita utilidade. Que possamos pensar e refletir